Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a semana 11 da NFL, falar também aí, já começar a falar sobre a semana 12 e tentar trazer alguns waivers que possam estar disponíveis nas suas ligas aí para dar uma melhorada no seu elenco nessa reta final de temporada regular aqui. Para muitos, né, essa aqui pro Scott Fishbowl, para quem tá jogando Scott Fishbowl, teve sua última semana da temporada regular na semana 11, então agora quem classificou para os playoffs classificou, quem não classificou vai ter que tentar o ano que vem, né? Eu consegui na última rodada fazer a classificação, terminei em terceiro na Liga Acerola, né? Nosso, para quem não sabe também, a gente fez o live draft em São Paulo em julho do Scott Fishbowl. Dei umas patinadas ali, mas no fim deu tudo certo. E o mais importante é que meu time pontuou bem. A minha estratégia foi em função da pontuação. Eu identifiquei uma possibilidade boa de ter running backs, né? Tem quem levou isso pro lado dos tight ends e também gostou de pegar tight end. Eu senti falta de ter um tight end um pouco melhor no time, porém eu entendi que, né, por essa briga pelos tight ends e tudo mais, é uma liga super flex, então sobrou muito running back, eu enchi meu time de running back e deu certo. E por que é importante pontuar? Porque a partir de agora são, se eu não me engano, 2.000 times que foram para os playoffs. Né, são aí quase 4.000, se não me engano, 4.000 times, uma coisa assim. Talvez, eu acho que um pouco mais, um pouco menos. Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, tinha que fazer 13 vitórias, né? Como assim 13 vitórias em 11 semanas? É que todo jogo, toda rodada, tu jogava contra o teu adversário e contra a mediana da liga. Então tu tinha duas possibilidades de vitória na semana. Tu podia ganhar o teu adversário, mas perder na mediana da liga. Ou seja, fazer menos pontos do que a metade. Ser os 6 piores times em pontuação total. Né? Como tu também podia perder teu jogo, mas ter uma pontuação boa e ganhar da mediana, ou seja, ficar com uma vitória e uma derrota na semana. Eu não tive nenhuma situação assim, eu ou ganhei as duas ou perdi as duas, terminei 14... esqueci. Quanto que é a outra? 14-6? 14-6? Vamos ver aqui. É que eu não queria fechar meu negócio. Mas o importante é que eu consegui pontuar bem. Por que isso é importante? Porque a partir de agora, como é que funciona os playoffs com 2.000 times? Eu terminei 14-8, na verdade. Né? Foram 7 vitórias e 4 derrotas. Como é que funciona agora? O Scott Fishbowl sempre vai pegar a média que tu teve até aqui. Né? Que no meu caso, a minha média... Putz, eu não vou ter aqui, eu tenho que fazer cálculo se eu quiser olhar. Vamos ver aqui. Vamos aproveitar que estamos começando o podcast, é a hora de que a gente pode falar um pouquinho mais para ir lá, né, falando um pouco de aleatoriedades antes de partir para a parte de falar mesmo do que aconteceu. Inclusive mandar um abraço pro Mafra, que me citou no último podcast do Silent Talks, falando, né, que eles não falam muito de stats e tudo mais da rodada, né? Preview da rodada, enfim. Né? Eles vão para coisas mais interessantes do que a gente ouve aqui. E diz que é um bom conteúdo, eu né, respeitosamente vou dizer. É um conteúdo, se é bom, aí eu já não sei. Aí vocês que me dizem. Mas enfim, mandar um abraço aí pro Mafra, mandar um abraço pro João Maurício também. João Maurício, que, né... líder da Acerola no Scott Fishbowl, terminou 18/4, ele perdeu 2 na temporada, e eu tenho orgulho de dizer aqui que eu fui um dos caras que deu essa derrota pra ele. Ai, um abraço pro João Maurício aí. Aqui, quantos pontos que eu fiz? Eu fiz um total de 2.042 pontos, ou seja, dividido por 11, fiz uma média de 194 pontos por semana. Né? Isso é uma coisa muito boa, por quê? Porque a partir de agora, o Scott Fishbowl vai pegar a média dessas 11 semanas, eu vou ter uma pontuação na semana 12, na próxima semana, eu vou pegar essa média das 11 semanas, mais a pontuação da semana 12, e fazer uma outra média, né? E aí a gente vai ter a pontuação da semana, então a pontuação da semana ela carrega a média a partir de agora nos playoffs, ou seja... Pra te ir seguindo, tu tem que ser o maior pontuador, né? Tem que pontuar bem na semana e ter também uma média boa. Porque senão, não tem muito o que fazer, né? Tu não vai ter uma média boa. Pra ter uma ideia, eu fui o 40º... Nossa, 40º não. O número 404, maior pontuador de 1.956 times, é isso? Eu errei quantos times que passam? Será?
Vamos ver aqui. Basic Rules, Scoring Playoffs. Wild Card Week, 2.000 times. Não entendi aqui. Estranho. Leaderboard, vamos ver. Leaderboard, quantos times tem aqui? Não, olha aí, são 3.956 times no total. Eu tenho a 40ª, o número 414, maior pontuador. 418, melhor dizendo. Tem alguma coisa errada aqui no site do Scott Fishbowl. Com essa média de 194,80, né? Então, né, bem... Isso é bastantíssimo importante para continuar na briga aí e continuar tentando passar. Porque na próxima semana, eu não sei se... Vamos ver, Wild Card Week. Metade dos times... todo mundo joga o Wild Card Week, né? Então a gente vai ter a média, aí bora um porcentagem. Então vai sobrar 1.500 times na semana 13... Depois vai sobrar 1.000 times semana 14, 500 times na semana 15, semifinal com 250 times, vamos tentar chegar nessa semifinal, né? E as finais são 50 times que jogam, e o maior pontuador entre a semana e a média vai ser o grande campeão do Scott Fishbowl. Eu não estou me recordando nas últimas temporadas, eu devo ter isso em algum lugar, tá? Mas eu acho que eu já cheguei na semana 14 ou 15. Acho que eu cheguei a ser eliminado na semana 15, né? A semifinal eu tenho certeza que eu nunca fui, né? Eu fui na semana na Wild Card Week 3, que era 1.000 times, e aí quando foi pra 500 eu caí fora. Alguma coisa assim. Mas eu não me recordo de estar com uma pontuação muito boa de média, né? Eu tava fazendo pontuações boas nas semanas, mas minha média ficava sempre puxando pra baixo. E nesse ano eu tô com a média boa, isso me dá um alento bem grande. Pra vocês terem uma ideia... o João Maurício, que foi o líder aqui, né? Quanto que ele teve de... Ele é o número 264, então tá muito bem posicionado. Ele que tem uma média de 198,5. A minha é 194,8, então é muito perto, é muito do detalhe. A maior média... Aí nós estamos indo para um... Nossa, o cara tá isoladaço. É um tal de David Sobotka. O cara teve 22 vitórias, nenhuma derrota e fez uma média de 225,5 pontos por semana. É um absurdo, cara. Essa semana aqui, eu fiz 245. Mas vou dizer, desses 245, 64,8 foi do Tyson Hill. Então imagina. Me alonguei demais, né? E antes de ir pro coisa, eu queria falar mais uma coisa. Não sei, vocês devem ter notado, né? Eu na semana passada falei do show do Linkin Park, eu ia aí. Né? Mandar um abraço pro Lorenzo Scalise também. É Scalise ou Scalise? Depois me fala lá. Que também foi pro show, né? Trocamos aí umas conversas da semana pelo Twitter. Cara, a gente simplesmente viveu um negócio absurdo. Se eu achei que não ia viver uma coisa tão absurda quanto o jogo da NFL no Brasil, eu vivi sábado vendo o show do Linkin Park pela primeira vez ao vivo no Allianz Parque, 40 e sei lá quantas mil pessoas. Tu passa o show inteiro, tu ouvindo a multidão cantando junto. Cara, é simplesmente assim, ó. É o que eu só queria comentar, né? Que na semana passada eu falei da introdução, acabei mudando a introdução na hora que eu fui salvar o podcast. Quer saber? Eu vou mudar. Eu vou botar uma outra música, uma das músicas novas, né? E pra quem ainda tá naquela de, é porque não sei o quê, porque eu gostava, porque não é a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa. Mas era melhor. Cara, não é uma questão de ser melhor ou pior. É ser diferente. É manter a banda, manter a chama viva, manter a coisa andando. Cara, é simplesmente inacreditável. Mike Shinoda é espetacular. Eu ia falar palavrão aqui, né? Não tenho o que falar da Emily, que vem substituindo o Chester, né? O guitarrista também não quis participar da tour, ele participou da gravação do álbum. O baterista não quis participar de nada, então é outro baterista, mas tá... Cara, assim, ó, o Linkin Park tá ali, né? Não é, nunca vai ser um Hybrid Theory, um Meteora. Não vai ser, velho, porque aquilo ali já foi, né? Quem conseguiu ir no show do Chester, parabéns, né? Tu viveu um negócio histórico. Pra mim, é o meu vocalista favorito, meu cantor favorito de tudo, né? E infelizmente não tem como ver ele mais, mas minha banda favorita tá ainda ali, né? Então, assim, cara, ver a galera cantando música nova a todo volume é um absurdo. Procura aí, procura nos vídeos aí, tem no Twitter, tem no Instagram. A gente gravou de fora do Allianz Parque. Cara, tu quase não ouve a Emily cantar e tu ouve
o público cantando música nova, velho. É simplesmente um absurdo. E tá muito bom, tá muito. Ah, porque eu não gostei, porque eu ouvi, não gostei muito. Lançou o álbum na sexta-feira passada, né? No dia do show, né? Teve o show, passou no Multishow. Eu, particularmente, o Lourenço também falou, né? O show de sábado foi muito bom. E assim, porque não sei o que. Cara, eu vou falar de uma... né? Eu já estive em palcos, né? Eu sei como é que funciona. E já tive apresentações em 2 dias seguidos, onde o primeiro dia é sempre muito nervoso e o segundo a gente já tá, né, já passou, já quebrou aquele nervosismo. Claro que sempre vai ter, mas ele é mais, né, e aí eles tinham toda uma questão de estar gravando o ao vivo, o mundo inteiro vendo no YouTube. Cara, assim, é uma pressão. Onde no sábado não tinha, eles estavam conversando mais com o público, eles estavam mais soltos, eles estavam deixando o público cantar e vindo. Cara, assim, ó, eu não podia ter sido melhor, velho. Eu tô ainda de ressaca do show, é uma coisa que, cara, que absurdo, velho. O ano que vem, por que eu tô falando isso? Porque se tu gosta de Linkin Park, mas tu não acompanhou isso tudo que aconteceu agora, nos últimos tempos, né? Cara, fazem 5 anos que houve a reunião com a Emily, não é uma coisa de agora. É uma coisa que ela veio sendo pensada pra isso acontecer, né? E ela canta demais, tá louco. E o CD novo, não gostei do CD novo. Cara, vou te dizer, se depois da terceira vez que tu ouvir as músicas, tu ainda achar ruim, eu tô achando bom até Overflow, que é uma porcaria. Eu já tô começando a achar coisa boa nela, velho. E assim, é muito bom mesmo. E quem é fã, quem não acompanhou, dizer... Acompanha, ainda dá tempo, tem 1 ano pros próximos shows que vão acontecer no Brasil. Vai ter show em Porto Alegre, Brasília, se não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou, acho que é isso, se eu não estou enganado, são 4 shows. Porto Alegre. Cara, dê um jeito de ir. Se tu é fã de Linkin Park, ouve, tu vai gostar. E o show é simplesmente um troço absurdo. Absurdo. Vou parar por aqui que eu já falei muita aleatoriedade hoje. E nós temos que falar ainda de toda a semana. Foi quantos minutos já? 12 minutos eu não falei nada de... eu falei de Scott Fishbowl um pouquinho. Mas, né? Então, assim... eu ainda tô meio em choque com o que aconteceu. Eu fiz um bate e volta. Eu fiz uma loucura pra ir nesse show aí que vocês não fazem ideia. Valeu a pena. Vou me lembrar pro resto da vida disso aí. Bora pra falar da semana 11, falar aqui do... eu falei tanto, cara, que eu cheguei a sair da onde eu tinha separado meus dados aqui. Vamos voltar de novo. Vamos rebobinar, vamos entrar aqui, puxar os stats da semana 11 e vamos falar dos destaques da posição de quarterback primeiro, que, né, o grande destaque da posição de quarterback não foi bem um quarterback, mas no Sleeper ele ainda é tight end e quarterback, foi o Tyson Hill com 38 pontos em half PPR, né, 37.5, uma semana antes da semana de folga. Atualmente ele tá como principal tight end, né, mas ele também foi o principal quarterback para quem escalou. Acho que ninguém escalou de quarterback, mas, né, vamos seguir aqui. Na sequência a gente teve Jared Goff fazendo uma semana também muito boa, talvez a melhor semana dele da temporada. Foi 52-6 no Jacksonville Jaguars, um abalo dos Jaguars. Simplesmente a melhor semana do Goff no ano, atualmente o 10º melhor quarterback, 34.58 pontos, esteve presente em apenas 80% dos snaps, para ter uma ideia. Na sequência tivemos Joe Burrow e Bo Nix, que é um grande destaque. Começa a correr muito forte pela briga pelo calouro do ano, o Bo Nix, né? O que ele fez com Denver... né, deixa pra quem entende mais, pessoal aí do Sideline Talks, por favor, falem, não sei se vão falar essa semana, né, mas falem de Bo Nix, Denver Broncos, que isso aqui, né, o que aconteceu ali, eu quero saber. Eu tenho um amigo que ele se mudou ano passado pro Colorado, e eu disse pra ele ir o ano passado ver o jogo dos Broncos, foi uma bosta, ele gostou do espetáculo, mas o jogo foi uma merda. Desculpa os 2 palavrões, mas assim... e esse ano ele não foi, ele tá curtindo o Denver Nuggets e tal, mas ele não conseguiu curtir ainda muito o Denver Broncos, mas esse ano o negócio tá fluindo. Na sequência a gente teve, fechando o top 5, o Matthew Stafford. Depois, entre os quarterbacks 1, a gente ainda teve Jameis Winston, do Cleveland Browns, olho nele. Olho no Winston, hein? Anthony Richardson, né, voltando à titularidade, fazendo uma boa pontuação contra os Jets, que é um adversário que, né, trazia uma dificuldade para a posição de quarterback. Josh Allen, que para mim hoje é o MVP da NFL,
né? O que ele tá fazendo é muito bom. Não se esperava isso no início da temporada. Justin Herbert com um bom jogo nessa semana. Sam Darnold também, né? Ele que foi na semana passada que ele teve um jogo deplorável. Vamos ver aqui. Semana passada ele teve 9.44 pontos. Tua Tagovailoa e fechando o quarterback 1, Jordan Love. Destaques negativos nessa semana que a gente possa destacar. Kirk Cousins na derrota, né, de 38-6, né, contra o Denver Broncos. Vai ter uma semana de folga para pensar na vida. Russell Wilson, que tinha o melhor confronto da semana, você ouviu aqui, né? O melhor confronto era do Russell Wilson, era uma boa, muita gente pegou em waivers, eu escalei ele em ligas e ele simplesmente sucumbiu, né, na vitória do time dele, ok, vitória, porém o Russell Wilson não foi bem nessa partida. CJ Stroud também ficou devendo, assim como o Jayden Daniels, né, que vinha se destacando, é o sexto melhor quarterback, mas desde ali da semana 7 contra os Panthers, ele deu uma baixada no nível, na semana 8 ele melhorou, Giants foi bem também, mas essa semana contra Steelers, né, ele perdeu, parece um pouquinho, ele vinha num ritmo de mais de 20 pontos sempre, né, não que ele esteja sendo ruim, né, mas... E outra, né? Quem esperava muito dele contra os Eagles ia passar fome, isso é uma certeza. Um cara que eu quero falar um pouco aqui é o Cooper Rush, cara. Ele, apesar dos pesares, ele fez 15.36 pontos. Não sei, né? Waivers, quem sabe? Dá uma olhada. Running backs agora, os destaques da semana. A gente teve um Joe Mixon no Monday Night Football simplesmente quebrando a banca, indo muito bem. Saquon Barkley também fez outra semana irretocável. Saquon agora é o número 2 running back. Quem é o número 1? É o Joe Mixon? Não, o Joe Mixon é o quinto, deve ser o Derrick Henry, que nem tá figurando na primeira prateleira hoje, na primeira página. Em terceiro, top 3, Breece Hall, David Montgomery na sequência e Josh Jacobs fechando top 5. Na sequência, ainda como running backs 1, a gente teve Jahmyr Gibbs, Devon Achane, J.K. Dobbins, James Cook, Chase Brown, Javonte Williams e DeAndre Swift. Mas se a gente for pegar ali o número 12, que foi o Swift, ele fez menos da metade dos pontos do que o Mixon e também que o Saquon Barkley, né? O Mixon que fez 109 jardas, 3 touchdowns terrestres, mais 44 aéreas, enquanto que o Saquon Barkley, outro grande destaque, fez 146 jardas terrestres, mais 52 jardas aéreas para 2 touchdowns terrestres. É um absurdo o que o Saquon Barkley tá jogando. Eu sempre disse, né? Eu disse aqui ainda lá atrás, quando os Eagles fecharam o super contrato com ele. O grande problema dele é lesão. Se ele não se machucar, isso pode rebobinar aí, pode puxar lá. Eu tava comentando aqui, no ano que vem a gente pode estar falando entre Christian McCaffrey e Saquon Barkley pela pick 1 do Fantasy. Eu errei, né? Eu errei, né? Porque eu não esperava que o Christian McCaffrey ia perder tanto jogo. Eu errei o cara que eu achei que eu não ia errar, né? Que era o Christian McCaffrey, que ninguém imaginava na draft season, né? Tudo aconteceu depois. Agora, a prediction do Saquon Barkley, ela tá se mantendo e assim, por mais que, né, a gente tá na semana 11, teríamos aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, tem mais um terço da temporada, ele ainda pode, né, falando baixo, batendo na madeira, ele ainda pode ter algum probleminha de lesão, mas a gente espera que não, ainda mais para quem torce para os Eagles. Destaques negativos da posição de running back que a gente pode estar trazendo aqui para vocês, né? Raheem Mostert, ele... Cara, esse foi um erro grande meu, tá? Eu assumo, né? Devon Achane na cabeça e vamos embora. Nem vou falar muito aqui porque não tem muito o que falar. O Ray Davis, que deu uma parecida umas semanas atrás ali, né, na semana 6, na semana 7, na semana 9, como um running back 2 interessante, não vem tendo oportunidades, né? James Cook o tempo inteiro. Zach Charbonnet também, que poderia ser um bom running back 2, não está tendo pontuação. Outros jogadores, Jaleel McLaughlin, que eu esperava mais dele, também não tá aparecendo. Nessa semana, um destaque negativo, talvez o mais negativo de todos, foi o Tony Pollard, né? Apenas 9 carregadas para 15 jardas e outras 14 jardas em 2 recepções, 3.9 pontos em half PPR somente. Travis Etienne, né, por mais que esteve em campo em 75% dos snaps, só 4.8 pontinhos. Rico Dowdle também, né, não conseguiu
fluir. O Dallas usou muito jogo aéreo e ele até participou como um running back. 5 alvos é interessante, mas apenas 2 recepções. Kareem Hunt não teve um jogo bom na primeira derrota dos Chiefs nessa temporada. 6 pontinhos, teve 14 carregadas para 60 jardas, mas 6 pontinhos só. Não foi uma semana boa para o Bijan Robinson, o atual 4º melhor running back da temporada de Fantasy em half PPR. Né, assim como os Falcons não conseguiram, é aquela máxima, né? O time quando começa a correr atrás do placar, vai deixar um pouco o jogo terrestre e aí a coisa vai diminuir. A gente teve um Kyren Williams também, 8º melhor running back do ano, tendo só 8.6 pontos. Não foi mal, mas também não foi aquela coisa. E o Derrick Henry, né? Que é o melhor running back, né? Imaginei que fosse. 9.5 pontos somente nessa semana, 65 jardas totais. Teve um touchdown que salvou, porque senão teria sido uma semana bem ruim por Derrick Henry. Entre os wide receivers, grande destaque para o Deus do Sol, Amon-Ra St. Brown, 11 recepções em 8 nossa, eu li 11 recepções em 8 alvos. Cara, o cara ia ser um X-Men, velho. Mas é o Deus do Sol. 11 recepções em 11 alvos. Simplesmente perfeito. É a segunda vez, terceira vez na temporada, quarta vez, quinta vez na temporada, sexta. 6 vezes na temporada ele teve 100% de recepções, mas ele nunca tinha tido 11 alvos e 11 recepções. Foram 161 jardas, 2 touchdowns para ele. Tu não passa desde a semana 2 contra Tampa Bay sem ouvir touchdown Amon-Ra St. Brown. O cara simplesmente é um fenômeno. Ele vinha fazendo 1 e nessa semana ele fez 2 contra os Jaguars. E os outros jogos que ele foi perfeito foi contra Green Bay na semana 9, 7 de 7. Tennessee foi 2 de 2 somente, né? Mas também teve um touchdown que ajudou ele um pouquinho. Contra Minnesota na semana 7, 8 de 8. Contra Dallas na semana 6, 4 de 4. Né? Nas últimas... Nossa, na semana 4, antes da semana de folga, 6 de 6. Se a gente já acha um absurdo ele ter touchdowns nas últimas 8, 9 semanas aí, ele só não foi perfeito desde a semana 4, porque no jogo contra Houston ele teve 6 de 8. Cara, o Amon-Ra St. Brown é um absurdo, né? Corre por fora para ser o principal wide receiver da próxima temporada de Fantasy. Mas corre por fora mesmo. Cooper Kupp, 26 pontinhos em half PPR, seguido por T. Higgins, que fez um jogo absurdo na derrota contra os Chargers, 9 de 13, 148 jardas, 1 touchdown, terceiro melhor. Quarto melhor, o Jerry Jeudy fechando o top 5, Ja'Marr Chase. Ou seja, tivemos aí, só entre T. Higgins e Ja'Marr Chase, a defesa dos Chargers, que se eu não me engano era uma das boas defesas contra wide receivers, tomando aí 48 pontos, quase 50 pontos na pinha, só com esses dois caras de wide receivers. Seguindo, para fechar os wide receivers 1, tivemos Puka Nacua, Jameson Williams, esse eu puxo já era. Jameson Williams do Detroit Lions também, aí 124 jardas para ele, um touchdown longo. Jawan James do San Francisco 49ers, o Nick Westbrook e Kinney também com um touchdown longo que ajudou ele bastante nessa pontuação. Christian Watson, 150 jardas para o Watson na última partida. Josh Downs do Indianapolis Colts e fechando os melhores aqui foi o Jackson Smith-Njigba na vitória do Seattle Seahawks contra os 49ers. Destaques negativos dessa semana 11 do Fantasy. Quem que a gente pode destacar aqui de nomes assim, né? Tem uns nomes ali que eu já destacaria, mas vamos destacar só os que realmente importam. Terry McLaurin, apenas uma recepção contra os Eagles, ele que já jantou os Eagles algumas vezes, hein? Sétimo melhor wide receiver da temporada, um número que até chama atenção, né? Mas apenas uma recepção para 10 jardas, destaque negativo pro Terry McLaurin, Scary Terry. Quem mais aqui teve pontuação abaixo do que se esperava? A gente teve um DeMarcus Robinson virando abóbora, né? Para quem faz 2 semanas que ele não faz nada. Simplesmente isso. Para quem foi atrás e resolveu escalar, se lascou. Darnell Mooney, que também é um dos bons, né? Ele atualmente é o 10º melhor wide receiver. Apenas 2 recepções para 27 jardas na última semana. Quem mais? Deebo Samuel também não foi bem. 4.10 pontos. Na mesma pegada, um pouquinho melhor que eles, aí a gente teve o DeAndre Hopkins. Nessa semana não conseguiu pontuar. Jalen Waddle também não. Devonta Smith...
Infelizmente, Devonta Smith apenas o 29º na temporada, tá faltando um pouco mais. Keenan Allen segue na mesma pegada. Nossa, ele é o número 72 do ano, era um nome que eu apostei. Amari Cooper teve boas recepções no início da partida, acho que as únicas duas. E depois ele ficou apagadíssimo na semana. Quem outros jogadores? Nico Collins ficou, né, no retorno dele, 7.4 pontos em half PPR apenas. Né, entre outros jogadores aí que tiveram no meio do caminho, mas acho que esses foram os grandes destaques negativos da semana na posição de wide receiver. Para fechar agora os tight ends, o grande destaque do tight end no Sleeper é o Taysom Hill. Então, ele foi o melhor quarterback e o melhor tight end, é simplesmente inacreditável o que ele fez. Tirando ele, tivemos Jonnu Smith, né, 101 jardas, 6 recepções, 2 touchdowns pro Jonnu Smith, entra no radar da posição, atualmente o 9º melhor, mas ele vem mantendo uma série de alvos. Eu tava meio incrédulo com ele nas últimas semanas, ali depois daquele jogo contra os Colts, mas agora eu já acho que ele é uma opção bastante viável para se buscar nas ligas aí, pagando pouquíssimo. Brock Bowers foi outro jogadoraço na semana, ele que é o melhor, assumiu a ponta, passou o George Kittle, foram 13 recepções para 16 alvos e 1 touchdown, 126 jardas, maior marca da carreira do Brock Bowers, 24.8 pontos em half PPR. É o grande alvo aí das ligas Dynasty, né, para quem tá precisando de um tight end e gostaria de pensar no futuro, baita nome. Isso que a gente não tem um quarterback por lá, né? Tudo isso acontecendo, o Brock Bowers é o melhor tight end e a gente não tem um quarterback para alimentar ele. Negócio para se pensar. Aí na sequência a gente teve Noah Gray, né, melhor do que o Travis Kelce. Os 2 touchdowns ajudaram ele a chegar aqui, né, porque a produção foi de apenas 23 jardas. Ele foi o que menos não foi o que menos na primeira prateleira, porque a gente teve um Adkins do Denver Broncos fazendo um touchdown e 12 jardas, terminando aí entre os tight ends 1 com 7.7 pontos. Mas outros jogadores aqui, acabei voltando a página, peraí. Tight end, stats, fantasy points. Aqui, pô, vamos. Semana 12 não, né? Semana 11. Semana 12 não ocorreu ainda. Na sequência, a gente teve Will Disley, dos Chargers. Zach Ertz, na sequência também. David Njoku, 15 pontinhos para ele. 9 de 9 do Njoku. 81 jardas para ele. Um touchdown teria colocado ele lá nas cabeças também. Juwan Johnson, do New Orleans Saints. Hunter Henry. Luke Schoonmaker, do Dallas Cowboys nesse Monday Night, Colby Parkinson dos Rams e o Adkins fechando aí os primeiros, né? Entre os destaques negativos da posição de tight end que a gente deve destacar aqui, vamos lá, não teve nenhum... não teve não, espera, é que teve muito cara pontuando pouco aqui, desconhecido. Mas o Kyle Pitts fez apenas uma recepção para 9 jardas, 1.4 pontos. Apesar de estar em campo 75% dos snaps e o time tá precisando dele. E eu consegui mais uma vez sair da tela e ter que puxar tudo de novo aqui. Mas agora eu puxei da semana 11 certinho. Free Agents? Não, cara, eu quero todos. Isso. Kyle Pitts, então, com 1 ponto apenas nessa semana. Jake Ferguson também não foi bem, mas saiu machucado do jogo. Travis Kelce, 2 de 4 para 8 jardas. Ele que vinha numa sequência de 3 semanas, fazendo uma média aí de uns 16 pontos. Teve uma semana bem baixa essa semana aqui do Kelce. TJ Hawkinson, apenas 2 recepções em 3 tentativas. Também foi um destaque negativo. Mark Andrews totalizou 3.2 pontos em half PPR. Evan Ingram também não conseguiu ir muito bem, né? Em 7 alvos, apenas 5 recepções para 28 jardas. Né? De destaque mesmo negativos, a gente pode destacar esses caras aí. Bora falar de waivers agora. Tentar trazer alguns nomes, né? Principalmente posição de running back tá bastante complicado. Mas primeiro a gente começa pelos quarterbacks e os nomes que a gente poderia buscar nessa semana. Eles começam aí pelo Bo Nix, né, do Denver Broncos, talvez o grande nome que deve estar disponível em diversas ligas, seguido do Anthony Richardson, que também foi dropado em algumas ligas, não teve umas semanas muito boas, mas que aqui vem uma possibilidade de adicionar. Em ligas mais profundas eu diria que um James Winston não é ruim. E se você tem espaço no seu elenco, quem sabe um Trevor Lawrence também não seria uma pedida muito ruim, que ele pode voltar na semana 13, não seria para a semana que vem, tá? Seria para a semana 13 apenas. Outros nomes aqui, cara,
Talvez o Russell Wilson, Drake May, mas eu preferia, antes deles ainda, nesse momento, o Jameis Winston. Então, pensa como é que tá a situação. Semana 12, e lembrando que Jameis Winston joga na quinta, tá? Se eu não me engano, quinta é Steelers e Browns. Eu acho que vai ser um baita de um jogo na quinta-feira. Não quero dizer nada, mas acho que vai ser um baita de um jogo. Entre os running backs, aqui o negócio esfria de uma maneira. É difícil de trazer gente pra cá, tá? Mas se esforçando muito, eu diria que o Jalen Warren dos Steelers é uma possibilidade. Vem tendo oportunidades, né? Apesar, né? O estilo de jogo dos Steelers permite isso também. Mas não espere muita coisa. É muito na necessidade mesmo, né? Daqui a pouco eu vou falar dos times que estão em bye. E quem sabe tu precisa de um Jalen Warren da vida. Roschon Johnson, do Chicago Bears, é uma outra opção. Também nesse mesmo... Ele tem tido oportunidades na linha de gol. Né? E ele pode muitas vezes acabar uma semana com 8 pontos tendo touchdown. Ou seja, não é uma grande coisa, mas é uma opção. E um outro cara que eu diria que é uma opção interessante, que eu dei na semana passada e que ainda está bastante disponível. E pode vir ser uma surpresa nesse final de semana. Depois me cobrem. Trey Benson, do Arizona Cardinals, né? Me cobrem. Tô mandando um abraço aí pro Bigo e pro Belo do Quarta para 3. Porque eles fazem o quadro lá, falador passa mal, né? Gosta de bold prediction. Vai jogar contra o Seattle Seahawks. Não é um jogo fácil. Mas o Trey Benson vai ter mais oportunidades nessa partida do que ele vinha tendo. Vai melhorar os números do Trey Benson para esse jogo. Tá aí anotado, não fico em cima do muro. Tô desde a semana passada falando dele. Se eu errar, errei. Outro nome aqui que surge, outros nomes, né? Cam Akers, Jerome Ford, mas eu também não tenho essa... Eu não pegaria. O próprio Zach Charbonnet, Justice Hill também... Entendo que ele está sendo mais utilizado, mas em outra contrapartida eu não consigo ter um Justice Hill no meu elenco e pensar que eu vou escalar ele. Né? Na semana passada eu falei do Gus Edwards, mas também não se vendeu. Né? A posição de running back realmente está complicada para quem precisa aí buscar algo nos waivers. Entre os wide receivers a gente tem um nome que chamou bastante atenção nessa última semana, foi um dos destaques da semana, que foi o Jerry Jeudy do Cleveland Browns. A gente já teve o Jameis Winston destacando o Jeudy, o Tillman e o Elijah Moore. E como o Belo falou quando eu participei do programa lá com os guris... a gente gosta de entretenimento e o Fantasy ele precisa de entretenimento para dar, né, pontuação pra gente. O Jameis Winston ele sempre entregou isso. Basta ver o que tá fazendo com os wide receivers, que até o Deshaun Watson tava uma draga o ataque. A Mari Cooper pediu para ir embora. E agora a gente vê cada semana um se destacando. Isso é muito interessante, né? Abrir um leque de opções aí com os wide receivers dos Browns para quem tá precisando de wide receiver. Outro cara que eu acho interessante, uma adição nessa semana, é o Christian Watson, do Green Bay Packers. Apesar de pouco volume nesse último jogo, ele saiu com 150 jardas, ou seja, ele tá sendo utilizado por esse ataque. Outro cara que eu vi que vem sendo bem utilizado, mas que ainda precisa melhorar na questão de drops, é o Quentin Johnston, do Los Angeles Chargers. Então, outra opção aí de wide receiver. Agora, umas outras opções um pouco desconexas e fora de contexto, vamos dizer assim, né, para ligas um pouco mais profundas. A gente tem um MVS ainda muito disponível, né, nas ligas. Vai ter semana de folga, então um pouco complicado. Há quem queira adicionar o Westbrook Ikhine, mas eu também deixaria ele para uma segunda opção. Daqui a pouco deixa passar os waivers, se ninguém pegar, pode estar disponível. É pro Adam Thielen voltar na próxima semana contra Kansas City, tá? Então, quem sabe aí uma possibilidade do Thielen. A gente sabe que é outro cara que pode estourar, né? Outros nomes mais abaixo, a gente teria um Demario Douglas, Alec Pierce, que você sabe a minha opinião sobre ele. E para muito por aí, Rashad Bateman, mas também não me chama atenção. Acho que para mim o principal aqui seria um Jerry Jeudy, Christian Watson e o Quentin Johnston. Depois deles eu iria por uma linha ali de Marquez Valdes-Scantling, mas semana de folga, esquece. Eu não descogitaria o Adam Thielen, tá? Eu não descogitaria isso. Até tá me chamando a atenção que Mike Evans ele pode voltar na semana 13, semana 12... return, vamos ver. Injury update, we return. Mike Evans, 24 horas atrás, returns to practice.
Que coisa maravilhosa, meu fantasy. Adoro isso aqui. Desculpa aí, pessoal, mas eu me emocionei. Agora eu não tava esperando isso aqui. E o Mike Evans tá em metade das minhas ligas, cara. Simplesmente isso. E eu tenho o Baker Mayfield mais umas 2, 3. Entre os tight ends, opções aqui para se adicionar nas waivers, a gente tem algumas mais opções, inclusive, do que running backs. Teria o John Smith, que eu acho que é o grande nome da semana. Deixando meu pensamento de lado, eu acho que é interessante. Zach Ertz, eu acho uma boa pegada. Tem quem queira ir para um lado do Tyson Hill, mas lembre-se que ele tem semana de folga e que ele vai ser um 8,80, não é garantido. Pensa sempre no que tu precisa para semana. Eu vou jogar contra o líder da minha liga, que ele tem Christian McCaffrey e Saquon Barkley. Ué, como é que ele tem Christian McCaffrey e Saquon Barkley? Se vocês querem, eu dou um print aqui numa liga minha, que eu tenho Christian McCaffrey e Saquon Barkley, e eu estou 5-6. Mas tudo bem. Esqueci desse detalhe. Mas eu tenho os dois. Consegui trocar pelo Saquon Barkley. Eu tinha o Christian McCaffrey machucado o ano inteiro. Eu acho que foi isso, né? Acho que foi isso, sim. Peguei o Christian McCaffrey e eu troquei pelo Barkley. Vou até ver o que eu fiz pelo Barkley, cara. Deixa eu me lembrar. Eu mandei Austin Ekeler e Keenan Allen pelo Saquon Barkley. Boa pegada, né? E foi numa semana que o Saquon Barkley tinha dado uma queda. Eu acho que foi bem na semana contra os Browns ou na semana de folga. Alguma coisa assim. Que eu consegui trocar ele por esses caras aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô pensando em... E outra, eu troquei pro Zé. O grande Zé. Ele trocou porque ele precisava de mais jogadores no elenco dele. Ele estava em último e ele segue em último porque, Keenan Allen e o Austin Ekeler não se vingaram muito bem. Mas tudo bem. Há quem diga hoje que vai ser roubo, né? Mas naquele dia não parecia. Eu acho que foi bem numa semana que o Austin Ekeler estourou, uma coisa assim. Vamos até olhar. Vamos olhar aqui. Austin Ekeler, cadê Austin Ekeler? Cara, não vou lembrar quando é que aconteceu isso. Ou foi na semana que o Keenan Allen foi bem, que eu acho que foi uma só na temporada inteira. Mas enfim, seguindo o baile aqui. falei, aí a galera vai pensar besteira já. Hunter Henry, também é uma outra opção aí para ligas mais profundas. E basicamente para por aí, né? Não tem muito nome, mas assim... Will Disley não deixa de ser ruim. Eu sou muito mais um John Smith, um Zach Ertz. E numa segunda opção ali, uma segunda prateleira, Will Disley, Hunter Henry e o próprio Tyson Hill. Bora falar da semana 12, que agora, entramos numa reta final de temporada regular. Normalmente as ligas vão até a semana 14, então são 3 semanas, começa a fazer cálculo, começa a ver o que tu precisa, quantas tu precisa ganhar para se classificar para os playoffs da tua liga, E para isso, pode ser que tu não conte com alguns jogadores que estarão de folga, e é a pior semana... a pior semana é essa e é a semana 14. As duas têm 6 times de folga. Nessa semana, vamos começar aqui. Atlanta Falcons está de folga, então presta atenção. Se tu tem aí Kirk Cousins, Bijan Robinson, o Drake London, Kyle Pitts, Darnell Mooney estarão de fora. O próprio o kicker, o Ku, ele está fora nessa semana. Um bom kicker, né? O Ku vai bem, Buffalo Bills também não joga nessa semana boa. Puta que pariu, agora eu entrei na quinta série aqui. Buffalo Bills também é uma outra opção aí de... Nossa, agora eu fui longe. Meu Deus do céu. É melhor cortar. Não, eu vou deixar isso aqui, não vou cortar. Buffalo Bills tá de folga, então pra quem aí tem Josh Allen, James Cook, a Amari Cooper agora, o Khalil Shakir que vem fazendo uma temporada decente. Dalton Kincaid já não jogou no último jogo, mas enfim. Cincinnati Bengals de fora, depois dessa super semana do T. Higgins, do Ja'Marr Chase. Então, Joe Burrow também foi bem. Então, sem Joe Burrow, sem T. Higgins, sem Ja'Marr Chase, sem Mike Gesicki, sem Chase Brown. É uma turminha aí do Cincinnati Bengals. Jacksonville Jaguars vai estar fora, esse ninguém vai sentir muita falta, Pra quem aí tem Travis Etienne vai ser até bom, tem que Bigsby. Trevor Lawrence, que já estava de fora, pode ser que volte na semana 13. Quem mais? Evan Ingram, Brian Thomas Jr. Esses caras não vão jogar nessa semana. New Orleans Saints também está de folga, então Tyson Hill não joga.
Pra quem apostou no Derek Carr, acho que não, né? Mas Alvin Kamara, principalmente, o MVS que deu uma estourada aí. E o New York Jets também não joga, então sem Aaron Rodgers, sem Bruce Hall, sem Davante Adams, sem Garrett Wilson, né? E paramos por aí. Não tem muito mais coisa aqui nesse New York Jets. Agora falar da semana 12, quem tem confrontos favoráveis e desfavoráveis. Na posição de quarterback, os melhores confrontos da semana são do quarterback dos Giants, que será Tommy DeVito contra o Tampa Bay Buccaneers. Não escalaria mesmo sendo o melhor, né? Justin Herbert, que vai jogar em casa contra a defesa dos Ravens, que na última semana foi bem contra o Russell Wilson, mas segue cedendo muitos e muitos pontos. Ainda é a defesa que mais cede jardas passadas para o quarterback adversário na temporada. E também vou destacar aqui o Jayden Daniels encarando a defesa do Dallas Cowboys, que vem sofrendo. E olha, a temporada do Dallas acabou, né? Acabou, não tem o que fazer. Entre os confrontos desfavoráveis temos Sam Darnold contra os Bears, o próprio Jameis Winston contra os Steelers, que eu quero muito ver esse jogo na quinta-feira, sério. Eu tô realmente achando que vai ser um jogo legal de assistir. E também o Drake May tem confronto difícil contra a defesa do Miami Dolphins. Entre os running backs, os melhores confrontos da semana são do Kareem Hunt contra a defesa do Carolina Panthers. A gente tem uma questão do Isaiah Pacheco, podia ter voltado, não voltou. Né? Se voltar, ele deve voltar como o cara que mais deve ter oportunidades, eu acho. Né? Mas não duvidaria também de um 50-50 ali com o Kareem Hunt. E um outro destaque positivo na posição, né, um confronto positivo, é dos running backs de Washington, ou seja, Austin Ekeler, Brian Robinson, essa turma aí que vai enfrentar a defesa dos Cowboys. Que nitidamente, para quem viu o Monday Night, né, já começa a ver uma insatisfação muito grande dos playmakers do time, né? O CeeDee Lamb já faz umas semanas que está surtando, o Micah Parsons ontem pareceu muito irritado, muito desanimado com o que está acontecendo, né? Micah Parsons, bem-vindo ao Philadelphia Eagles em 2025, né? Não queria falar nada, mas né, saiu aqui. Falei alguma coisa? Falei ou pensei? Seguindo, confrontos desfavoráveis da posição para os running backs da semana de Fantasy. O Jonathan Brooks acho que ainda não tá para voltar, ou vai voltar na próxima semana. Ou vai ser Chuba Hubbard, né? Mas enfim, o confronto contra os Chiefs é complicado. E também o confronto aí de DeAndre Swift, Roschon Johnson, que eu comentei antes, contra a defesa do Minnesota Vikings, também é um confronto bastante desfavorável. Entre os wide receivers, os principais confrontos favoráveis são aí dos wide receivers dos Chargers. Então, Led McConkey, Quentin Johnston, que é uma opção de waivers, jogando contra a defesa dos Ravens. Os wide receivers do Chicago Bears, que também vem devendo nas últimas semanas, ali Keenan Allen, DJ Moore, Romeo Dunze, contra a defesa dos Vikings, né? E mais um destaquezinho aqui, mais dois destaquezinhos. Os wide receivers dos Colts contra a defesa dos Lions, né? Que vem a temporada inteira tendo dificuldade contra wide receivers. E também os wide receivers dos Giants têm um confronto favorável contra a Tampa Bay Buccaneers. Ou seja, na volta aí da folga, sem Daniel Jones ganhando 40 milha por ano, com Tommy DeVito, o cara da máfia italiana. E vamos ver como é que ele vai passar a bola pro Malik Neighbors, pro Andale Robinson. Quero ver o que vai acontecendo. Entre os confrontos desfavoráveis da semana, para se destacar, a gente teria o confronto dos wide receivers do Minnesota Vikings, então Justin Jefferson, Jordan Edson, vão jogar contra a defesa dos Bears. Eu escalaria os dois sem medo nenhum, né? Jordan Edson vem fazendo uma boa temporada. Outro time que tem um confronto complicado, e esse sim, né, vai escalar quem? Ninguém, provavelmente, são os wide receivers dos Raiders, né? Jacoby Myers, quem mais tem lá? Trey Tucker... sei lá, cara, não existe wide receiver praticamente nos Raiders, enfrentando a defesa dos Broncos, né, em Las Vegas. E também um confronto difícil para Nico Collins, Tank Dell encarando a defesa dos Titans. Para fechar a posição de tight end, minha garganta começou a arranhar agora assim de um jeito, e eu não peguei nenhuma aguinha para gravar esse podcast hoje. Vamos lá. Confronto favorável, o melhor confronto da semana seriam para os tight ends do Denver Broncos. A gente tem lá Adam Trautman, Lucas Crew, se eu não me engano, são os dois principais nomes atualmente em pontos no Fantasy. Contra a defesa dos Raiders, mas não consigo ver alguém para escalar, né? A não ser que tu tá numa liga muito profunda, tu quer tentar colocar aí um Adam Trautman da vida,
sei lá, é complexo o negócio aqui. E a gente tem a chance do Travis Kelce dar a volta por cima, ou uma chance do Noah Gray fazer mais 2 touchdowns, porque o ataque, né, os tight ends do Kansas City vão enfrentar a segunda pior defesa na média do ano, na posição, entregando pontos para a posição de tight end, que é a defesa dos Panthers. Entre os confrontos desfavoráveis, temos aí o Cade Otton voltando de bye contra o New York Giants. Não vejo por que não escalar, apesar do confronto ser desfavorável, tá? E também, por que eu falo isso, tá? Porque muitas vezes eu não tenho muito tempo, eu me baseio pela projeção de pontos que o Sleeper me dá, que o NFL.com me dá. E aí, por algum motivo, tu vê ali um Adam Trautman tendo 9, sei lá, pontos pela semana e um Cade Otton 8. Opa, eu vou escalar o Adam Trautman, porque ele tá com uma média maior. Na verdade, foi feito um cálculo lá, que imagina, pelos pontos cedidos, pelo ponto feito, cada plataforma tem seu cálculo, de que, por algum motivo, o Adam Trautman pode ser que faça mais pontos, né, do que o Cade Otton. O Sleeper, por exemplo, vou até olhar aqui, tá? Vamos ver aqui. Cade Otton. Quanto que o Sleeper tá em half PPR prevendo pro próximo jogo? Atualmente o Sleeper tá prevendo pro próximo jogo do Cade Otton 7.56 pontos. E o Adam Trautman 2.53. Falei bobagem. Mas vamos ver aqui o Greg Dulcich, que tá no Sleeper como melhor, 0.11. Lucas Crew 2.98. Mas vamos pegar um outro time que tem um confronto favorável. É que ninguém escala Adam Trautman, né? Mas Noah Gray, por exemplo, que na última semana fez. Quanto que tá provado do... É que o Sleeper também é uma boa plataforma, né? Ó, o Noah Gray, que fez 16.3 pontos, tá num confronto favorável na próxima semana e tá com 4.5. Mas entre o Noah Gray e o Cade Otton, eu vou de Cade Otton. Né? Quem mais? O do Carolina Panthers. Vamos ver aqui. É o Jatavion Sanders, né? Jatavion Sanders, tá? Com 5.06. Ainda assim, né? É que o Cade Otton tá muito bem, né? Ele é atualmente quinto melhor, o tight end. A minha bagunça aqui não foi muito bem vendida, né? Mas um outro time que tem confronto favorável são os Colts, né? Desfavorável, desculpa. Contra a defesa dos Lions. Aí Mo Alie-Cox, toda essa turma, provavelmente eles devem estar com uma pontuação muito parecida com esses caras ali do Denver Broncos, por exemplo. Mo Alie-Cox está com uma 1.96, Kylen Granson 1.36, mas aqui dá para ver um pouco mais bem estampado, né? Que o Sleeper é uma boa plataforma, mesmo para as previsões, apesar de que eu tenho feito minhas escalações das últimas semanas, eu não tô olhando para a previsão de pontos do Sleeper, não mesmo. E tem dado alguns nomes bons ali que eu tenho acertado, assim, de último cara do flex, vou nesse ou nesse. Às vezes diferença aí de 2, 3 pontos, mas como a gente, né, tá o tempo inteiro falando de fantasy, tá discutindo lá no grupo do BRFF, tá vendo informação, muitas vezes a gente sabe que não dá para se basear somente na previsão. Se tu tá meio apertado, tá apurado, escala pela previsão, sem perder muito tempo, não tem problema, mas escala. Né? Dica aí pra todo mundo que joga. Eu já tô fora, eu não vou mais escalar meu time. Cara, pô, NFL de novo só ano que vem, né? Faz 2 meses que começou a temporada praticamente. Tu já tá largando. Tem mais, pelo menos 3 jogos pra jogar. E aproveita os últimos momentos. Tenta ganhar daquele time que tá invicto. Pra dar risada no grupo do Fantasy no WhatsApp. Alguma coisa assim, mas não larga teu time. Que coisa mais, né? Pô. Inclusive é antiético largar o time nessa situação, porque muitas vezes tu vai jogar contra um cara que ainda tá disputando playoffs e tu tem outro dependendo da tua vitória, só que daí tu não escalou o time, escalou o cara de bye porque tu não deu mais bola. Pô, vamos se respeitar, né? Se tu tá fazendo isso, pensa a partir dessa semana de não fazer mais, né? Porque não é legal. Não é, porque eu já tô fora. Cara, mas não acabou a competição. Não é porque acabou a competição que tu vai... vou aproveitar, então vou fazer umas loucuras. Vou escalar um Tyson Hill da vida, né? Que nem essa última semana. Eu tenho Travis Kelce e Tyson Hill. Eu vou escalar o Tyson Hill e dane-se. E aí o Tyson Hill faz o que fez. Por exemplo, né? Eu tô dando uma dica, um negócio olhando pro passado. Mas olhando pra uma próxima semana. Eu tenho o Adam Trautman e o Cade Otton. O Adam Trautman tá num confronto favorável. Eu vou escalar ele e vou tentar o upset desse cara aqui. Se eu perder, paciência. Cara, faz, entendeu?
Mas não larga teu time lá. Se tem uma coisa chata, é tu ir lá olhar teu confronto, ver como é que tá, e aí tu vê que outro time deixou com o jogador de bye, jogador que foi pra IAR. Cara, não dá. Desabafos no final do podcast. Mas esse foi o nosso podcast da semana, espero que tenham gostado, né? Deixa sempre seu feedback lá pra mim no Instagram. Obrigado pra quem manda, um abração. Realmente, gente que me mandou na última semana aí, que gostou da nova introdução, então obrigado. Mais um fã do Linkin Park, com certeza. E se tu não é também, pode ir lá me falar, não gosto muito, que a gente troca uma ideia, tá tudo certo. Não precisamos só falar de fantasy, né? O importante é isso. Tá bom? Espero que vocês, né, estejam bem nas suas ligas, se não estejam, deem o seu último suspiro. Estamos chegando na semana 12, tá quase terminando a temporada regular. Aproveitem os últimos momentos de fantasy, porque como a NFL ele dura pouco, dura menos do que a NFL inclusive, né? Então vamos aproveitar aí e nos divertirmos enquanto podemos. Certinho? Uma boa sorte a todos na semana 12. Fiquem bem, até a semana que vem. Um abraço.